Olá. Amai os vossos adversários, fazei o certo àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que diferença com isso fazeis? Os marginais não fazem também? E se vós não completar senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os infiéis não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 44, 46, 47 e 48. Se inscreva aqui e vamos para o vídeo. Grande parte da humanidade se comporta como crianças que só dão valor aos brinquedos e levam a vida física entre folguedos e sonhos pueris, sem perceberem as sérias responsabilidades e dos graves problemas à frente dos objetivos da vida neste plano evolutivo. Com uma inconsciência e uma leviandade simplesmente deploráveis. Fazem das riquezas do alvo supremo de suas atividades. Portanto, eles abrem as portas do mundanismo e proporcionam toda a sorte de fúteis distrações. Enfiam-se numa desgraça de apatia moral, numa abjeta materialidade, sem idealismo, sem nobreza, como se a existência terrestre não tivesse uma finalidade útil e nada após ela existisse. O ser humano, em seu desvairo, cuida apenas de salvar as aparências, de evitar escândalos, procura disfarçar habilmente seus erros e defeitos, para passar por pessoa correta, para que a sociedade forme dele um bom conceito. E assim, atravessa toda a existência, mascarado, aparentando o que não é. Este mundo não é estância de descanso, nem lugar de divertimentos inúteis, mas sim oficina de trabalho, de estudo e de realizações, aonde viemos nos burilar espiritualmente. E no final de nossa romagem terrena, nós voltamos para a pátria de verdade. E com enorme tristeza, lamentamos o tempo perdido e ficamos desiludidos quando contemplamos tal qual somos na realidade, constatando horrorizados o quanto fomos hipócritas para com nós mesmos. Após o desencarne, nós observamos com emoções e sentimentos cada incidente de nossa vida passada, em que nossa preguiça, nossas mentiras, nossos vícios, paixões e desejos grosseiros retratam com absoluta fidelidade as nossas fraquezas de caráter e todas as erradas ações voltam à nossa mente. Então, para nossa vergonha, verificamos não ter avançado espiritualmente um passo sequer.
tornando necessária novas reencarnações de provas e de expiações, até que realizemos o aprendizado relativo a este mundo, condição indispensável para que passemos ao outro superior e mais feliz. Certos princípios religiosos contribuem para a estagnação do ser humano por algum tempo, porque modelam um estilo de vida muito material e imediatista. Também na juventude, a coletividade humana ela se preocupa muito menos com a religião e às vezes zombam daqueles que se mostram escrupulosos. Muitos acreditam que podem gozar a vida física e deixar os problemas do espírito para depois, quando ficarem mais velhos. Outros pensam que alguns sacramentos eles têm poderes extraordinários e que mesmo as pessoas mais corruptas e perversas, recebendo-os, ficam livres dos erros cometidos e tornam-se imediatamente puras, imaculadas, com o direito de entrar no reino dos céus. É impossível ganhar o céu de mão beijada quando não se faz outra coisa senão contrapor as leis de Deus. Desculpe o barulho aí. Pretender isso é conferir juros de um capital que não depositou. As leis divinas, elas são sábias, elas jamais inderrogáveis e não há ninguém que possa burlar ou anular os seus efeitos. O reino de Deus ou o reino dos céus, ele está dentro de nós mesmos. É um estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição que é adquirida, e não há outro meio de consegui-lo senão praticando o certo e o bem, porque só o altruísmo purifica, melhora e aperfeiçoa os espíritos. E para melhorar é necessário reformar-se intimamente. E o que é reformar? É formar de novo, é reconstruir. Precisamos reconstruir o pensamento. A diversidade de aperfeiçoamento moral do ser humano, ele decreta a variedade das qualidades da matéria mental. Assim como existe a poluição material, que afeta gravemente a vida física, há também a poluição no campo espiritual, que perturba a mente humana. E o Espírito André de Luiz nos fala alguma coisa assim, tanto assalta o ser humano a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Os pensamentos lançados no espaço pelos encarnados, eles são assimilados pelas outras mentes ou passam para o campo espiritual. E a semelhança de um gás em recinto fechado. Os pensamentos, eles gravitam nos ambientes, conforme esclarece André Luiz.
quando ele diz que o pensamento ele espalha nossas próprias emanações em toda parte que se projeta. Nós deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão, no caso. Cada rua ou logradouro, residência, ou bairro, região, ou município, ele tem as suas fluidificações específicas. Elas são formadas pelas somas das criações mentais, daqueles que ali vivem e convivem, trabalham e estudam, divertem-se ou descansam. No livro Missionários da Luz, o mentor espiritual lá, Alexandre, ele explica o seguinte: a rua ele é um repositório de vibrações diversas, em meio de pensamentos sombrios e bactérias de variada procedência. Porque a maioria dos transeuntes ele lança em circulação incessantemente micróbios diversos e também errados pensamentos de toda a ordem. Se grande parte da humanidade é deseducada espiritualmente, nós podemos concluir como são as criações mentais e as companhias espirituais. Muitas vezes os domicílios são belos, limpos e higiênicos no aspecto exterior, mas infelizmente no campo do invisível, as acumulações de pensamentos, elas têm características sombrias e enfermiças, que prejudicam a vida mental das pessoas invigilantes e descrentes que as absorvem. E André Luiz, ele continua explicando: ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, nós temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma. Em idêntica circunstância, desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem os corpos físicos como os nossos espíritos. Por isso o Mestre Jesus diz: sede perfeitos. É um imperativo. Jesus, ele conhece a nossa capacidade de nos reformarmos e sermos perfeitos. Através do conhecimento do Evangelho, nós vamos despoluindo os nossos pensamentos e nos tornando cada dia melhor. Veja como é importante a gente ler e estudar o Evangelho do Cristo, entender suas palavras. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.